Bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim, saudações a todos vocês, meus caros telespectouvintes. Aqui quem vos fala sou eu, Henrique Tomás, e dessa vez, depois de 2 conturbados anos, eu venho com meu grandiosíssimo amigo apresentar para vocês de volta ao vivo e a cores, o Livrando Cast. É isso aí, né, Henrique? 2 anos, né? Parece que é um período bem menor, mas enfim, foram 2 longos anos. E como o Henrique disse, estamos aqui de volta, né, para tentar trazer para vocês aquela informação que vocês já conhecem a maneira que vai ser passada para vocês, só que vai ser agora um pouquinho diferente. Vídeo, né? A gente vai gravar em vídeo, bicho. A gente nunca fez o Livrando Cast, né? Desde a sua fundação lá em 2020, na pandemia, que teve, né? Essa é a segunda temporada do Livrando Cast. Obviamente a gente está gravando em vídeo, né? Vai ser um novo formato, vão ser novos ares. Um novo Aeon para todos nós. Né, para você que estava esperando, e se você estava esperando, agora vai ser desse jeito. Legal? Também então você vai acompanhar a gente também. A gente não deixou as plataformas de podcast, obviamente. Estamos no Spotify, estamos no Deezer, estamos no iTunes, estamos na feira. Se você procurar na feira, a gente vai estar lá também. Tá? Então, a gente só adotou esse formato em vídeo, obviamente naquele formato batido já, de um cara na mesa conversando assim, o outro assim com o microfone enfiado. Não é isso. A gente tem, né, esse fundo mágico, eu chamo isso de fundo mágico. A gente vai ter o nosso programa aqui com esse fundo mágico, para vocês não fiquem olhando eu com o Guilherme conversando assim o tempo inteiro, com o microfone quase enfiado na goela. E tem que ser de frente a frente, né? Até porque o nosso público central é vocês que estão aí do outro lado, né? Então a gente tem que estar olhando para vocês. Tem que se sentir na conversa com a gente, obviamente. Sim. A gente vai conversar, né? Mas a parte principal do nosso programa, a única razão do nosso programa existir desde o começo, são as pessoas que nos acompanham, né? Porque mesmo sem postar nesses 2 anos, o podcast continuou tendo acessos, tendo pessoas, tendo ouvintes, mandando mensagem, e isso é de um valor imenso pra gente, tá? Né, então são acessos, né? São pessoas recomendando uma pra outra, até a própria página do Instagram também, que lógico, não com a mesma frequência, mas vira e mexe fazia uma postagem ou outra só para relembrar alguns trechos, né, de outros episódios, né? Sim. Mas enfim, agora a gente vai produzir um novo material para vocês, né, de uma maneira diferente, atualizada, e com certeza com a mesma qualidade que era um tempo atrás. Sim, a gente tem um microfone na mesa aqui, não sei se dá para ver, até porque eu não estou com enquadramento vendo aqui, eu estou com enquadramento vendo no meu computador. Então eu vou abrir o enquadramento, aqui no enquadramento eu posso ver, ó. Eu tenho o microfone aqui, maravilha, o meu computador aqui, tem a marca da Lenovo aqui. Eu não tô recebendo nada da Lenovo para fazer propaganda, mas é o único computador que eu tenho, né? Tem até o fundo aqui que deve estar passando algo completamente mirabolante. Esse é o fundo mágico, Enfim, Guilherme, começando esse episódio, vamos falar do livro O Cavaleiro Preso na Armadura, né? Que é uma fábula, né? Como que a gente sabe que é uma fábula, Guilherme? Você que já é formado na escola há alguns anos. Escola de literatura, né, cara? Eu não sei, mano. Nossa. Não, a fábula, na verdade, né, ela é contada de uma maneira em que o ator, ele coloca objetos inanimados, objetos inanimados, animais, enfim, eles tentam colocar algumas emoções humanas para esses animais, né? Para que esses animais, como uma figura, como um personagem, possa transmitir algo para o leitor, né? Até de uma forma que possa cativar, uma moral, e que possa ser até mais simples de entendimento pro leitor. Legal. Uma fábula que a gente já fez, que a gente já trouxe, é o famoso Revolução dos Bichos. Sim. A gente já falou, foi a primeira fábula que a gente falou. Até que inclusive, né, no livro A Revolução dos Bichos, né, Henrique? Os animais, eles adotam características humanas, sim, né? E esse é um dos principais fatores da característica da fábula, né? Adotar animais ou objetos para que esses objetos possam adquirir características humanas e que possa ser até mais fácil de a mensagem ser interpretada pelo leitor. Legal. Então, né, nessa aula sobre literatura, a gente descobriu o que é uma fábula. E, enfim, ela foi escrita pelo Robert Fisher, tô lendo aqui porque, né, eu tô com o roteiro aqui, então vou ler, né.
E o livro, ele narra a história, obviamente, o nome já é, né, o cavaleiro preso na armadura, de um cavaleiro, né, uma história fantástica de um cavaleiro que está preso em sua armadura, né. Ele é um livro de autoconhecimento, é uma jornada que esse cavaleiro vai ter para poder retirar essa armadura, porque essa armadura está causando nele inúmeras desgraças na vida dele, está sofrendo, ele quase morreu nessa jornada dele, antes da jornada dele e durante a jornada dele por conta dessa maldita armadura. E a gente vai entender que esse tipo de armadura está presente praticamente em muitas pessoas, se eu não posso dizer todas, em 99,9% das pessoas, né, no nosso dia a dia. E eu falo isso com base nas pesquisas, vozes da minha cabeça, né, mas conhecendo de pessoas e sabendo como, né, os nossos amigos, as nossas famílias, os nossos companheiros, a gente percebe muito a semelhança que muitos aspectos do livro, eles transmitem pra gente no sentido de que, olha, né, o cavaleiro está passando por coisas semelhantes a coisas que a gente passa no nosso cotidiano, tá? Então, ele vai precisar fazer essa jornada, essa peregrinação para retirar essa armadura dele. Senão, obviamente, ele vai acabar morrendo, né? Então, a gente vai começar a falar dos pontos importantes do livro, que são eles. Calma aí que eu preciso, ó, é um olho em vocês, o outro olho aqui, na tela do meu computador. Ó, alguns pontos que a gente vai discutir hoje: autoconhecimento, acho que é né, a parte principal do livro, autenticidade, comunicação emocional também, acho que, né, no top 5 de coisas mais importantes desse livro, autoconhecimento, comunicação emocional, empatia, compaixão também entra. Eu tenho uma lista aqui com várias coisas aqui, mas olha, essas 5 coisas, como eu disse, ó, autoconhecimento, comunicação emocional, empatia, compaixão, aceitação e amor próprio. E também tem o último também, que eu tô escolhendo aqui. Acho que eu fiquei entre colocar jornada interior, mas jornada interior não, né, é quase a mesma coisa que autoconhecimento, ou talvez não. Mas eu vou colocar jornada interior, que eu acho que é uma parte mais profunda sobre o autoconhecimento. Eu acho que essas são as 5 coisas mais importantes. Mais uma vez, autoconhecimento, comunicação emocional, empatia, compaixão, aceitação, amor próprio e jornada interior. Né, Henrique, como eu disse, né, o autor ele usa, né, figuras como, por exemplo, animais, enfim, ou talvez objetos, para tentar passar, né, características humanas para que fique mais simples e mais fácil o entendimento da obra literária, né? A questão, né, Henrique, dos pontos importantes, que nem, por exemplo, autoconhecimento, autenticidade, comunicação emocional, isso vai sendo abordado pelo autor ao longo do livro, né, nessas figuras que serão importantes para o livro, né, como, por exemplo, personagens, os animais que serão abordados, que são figuras importantes para que a história possa se desenrolar de uma forma em que o leitor consiga estar entendendo a mensagem central do livro. Henrique, uma parte bastante interessante do livro também que ele aborda, que aí pode, né, depende de cada um para cada um, né, que é a ideia da importância do presente. Né? Eu acho que aí, lógico, cada obra literária ele tenta passar a informação de uma forma. E ele tenta talvez até te convencer a acreditar naquilo. Mas a ideia de, por exemplo, a importância do presente, eu entendo de uma forma. Você, Henrique, você entende de outra forma. Você que está aí assistindo, você entende que... Ouvindo. Você, né, ouvindo, de que você tem que dar importância ao presente, ou talvez até não. Talvez você, né, tenha que estar se preocupando até mais com o teu futuro. Mas eu acredito que o autor ele colocou essa ideia de importância ao presente, de você não ligar para o passado. Né? O que passado já era, já foi. Né? Se um dia você foi tal coisa, já era. Você foi, né? Você não é. Né? Porque você não é ou você não vai ser. A ideia do presente é o que você está fazendo hoje para que você possa estar garantindo amanhã. Né? Então, lógico, depende de cada um para cada um essa ideia de importância do presente. Né? Tem gente que, por exemplo, acredita em destino, tem gente que não acredita nesse tipo de coisa. Então aí depende da interpretação de cada leitor, né, Henrique? Legal.
E antes de a gente começar a mergulhar na história mesmo, a gente vai utilizar uma abordagem hoje de narrativa, né? Eu vou narrando os eventos do livro, ao passo que a gente vai fazendo pequenos comentários, né? Ou discutindo a respeito de certas partes do livro que eu acredito serem assim essenciais, cruciais, que vão ser bastante aproveitáveis, não só para a gente, como nossa conversa vai sendo construída, mas também para vocês que fazem parte, né, da nossa conversa, obviamente. Né? Então vamos lá, Guilherme, os recados de sempre. Né? Para quem não sabe, né, temos um site, o nome é livrando.net. Né? Você vai lá no Google, escreve livrando.net, ou vai lá, escreve LivrandoCast, vai aparecer no nosso site. É só você pesquisar, tá? Lá no nosso site tem a listagem dos episódios, tem as opções para você ouvir, né? Tem tudo lá, tá bem legalzinho, né? É uma maneira mais fácil de você acessar, uma maneira mais prática de você acessar, e é o nosso espaço na internet. Lá você vai estar encontrando, digamos que, o que é o podcast, né, Henrique? Você vai estar encontrando onde que a gente tá, né? Quais são as plataformas que o podcast está disponível, né? Também tem materiais visuais lá, né? Que nem a gente utiliza bastante. A ideia de, por exemplo, vou apresentar um podcast, mas primeiro eu vou colocar uma imagem ali, um bonequinho que vai estar representando algo relacionado com o podcast. Então lá vocês vão estar podendo um pouco desfrutar mais do que é a alma do LivrandoCast. Isso, exatamente. Então acesse nosso site, né? Qualquer navegador, qualquer celular, até de uma batata hoje em dia você consegue acessar. Outra coisa também é apoiar o LivrandoCast. A antiga campanha do Apoia-se que a gente tinha, né? Ela dava inúmeros benefícios e a gente resolveu focar em um que eu acho que vai ser bem melhor para quem acompanha a gente, que a gente, né, ao apoiar com R$5 ou mais, né, você entra no nosso grupo de discussão, nosso fórum sobre os livros. Lá a gente discute sobre os assuntos, é uma maneira também de vocês ficarem mais próximos da gente, de discutir temas pertinentes aos livros, discutir sobre livros específicos, enfim, é o nosso espaço de fórum, é uma comunidade que a gente está criando para, né, por exemplo, eu tenho a minha visão acerca do livro e você tem a sua. A gente vai trocar ideias aqui. É o que a gente vai fazer no nosso fórum. Né? Não serão somente eu e o Guilherme trocando ideias, mas todas as pessoas que nos apoiarem. Então a gente vai criar uma rede, um grupo de pessoas que compartilham ideias e que vão crescer, que vão se expandir em mentalidade, em autoconhecimento. Né, em conhecimentos diversos, seja ele psicologia, liderança, enfim, todos os assuntos que a gente aborda nos livros aqui. Então, né, se você quiser, se você, né, querer, né, se você gostar, apoie a gente pelo Apoia-se, né? Ficou meio redundante, né? Apoie a gente pelo Apoia-se, o link tá na descrição do episódio, na descrição do vídeo também. Considere apoiar a gente, por favor, para que a gente possa continuar mantendo o trabalho de mídia independente, produzindo conteúdo, e também para entrar no grupo, para a gente se conhecer melhor, para a gente bater papo, para a gente conversar, discutir sobre incontáveis episódios que ainda estão por vir na segunda temporada do LivrandoCast. Próximo assunto, canal no YouTube. Obviamente a gente está com o podcast nas plataformas, mas também tem o canal do YouTube que a gente vai transmitir os vídeos, né, que a gente está gravando aqui. E o nosso Instagram, as nossas contas estão indo, aí não se baseia só em Instagram. Aí agora tem um monte de rede social que a gente tem. Tem TikTok, tem... eu não sei. É só pesquisar, porque essa parte de rede social não sou eu que mexo. A rede das dancinhas? Exatamente. A gente não dança lá, ainda não, né? Eu espero que não. Talvez, né? Quem sabe. Mas a gente também está presente no TikTok, Instagram, no YouTube também, no Shorts lá. Em todo tipo de conteúdo, rede social, a gente está tentando manter presença, tá? Então siga a gente, se você tem um aplicativo da rede social, Quai. Você pesquisa lá, porque eu nem sei se tem na realidade o perfil lá do LivrandoCast do Quai. Mas enfim. Se não tem, vai ter. Se não tem, vai ter. Siga a gente nas redes sociais, tá? É LivrandoCast mesmo, sem segredo. E compartilhe o podcast. A parte mais importante. Tem que compartilhar, né? Até porque
a gente está produzindo isso aqui para que chegue a cada vez um número maior de pessoas, né? Tem várias pessoas trabalhando em volta disso daqui, né? Talvez 4, 5, não 9, sei. 10. Mas é bastante interessante, né? Porque não só para estar compartilhando o trabalho, mas para estar compartilhando o conhecimento também, né, Henrique? Com o conhecimento a gente sabe que é uma ferramenta extremamente necessária e é algo que abre mentes, né? É muda algo vidas, que vai enfim, vai ser a luz no final do túnel, vai ser o conhecimento. Exatamente. Então compartilhe esse podcast com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês amam, né? No mais, a gente deixa a vinheta, a clássica e velha vinheta, e a gente já volta com um episódio. Então que vem a vinheta. Livrando Cast, o meu, o seu, o nosso podcast de conhecimento. A gente tá comendo bolacha, né? Biscoito, dependendo de onde você mora. Tem esse Verdade, meu. tem esse debate, né? Mas eu chamo de bolacha. E eu chamo de biscoito. Estou na minha casa, então eu posso falar do jeito que eu quiser. Mas vamos lá. O livro é uma fábula, né? Ele foi escrito em 1986. Tem que ler a cola aqui que, né? Esse tipo de informação técnica é difícil de decorar. Mas, ó, o livro é uma fábula, né? Que ele busca ensinar autoconhecimento, autodescoberta através da narrativa do cavaleiro. O cavaleiro começa, né? Todo imponente, aquele imagina agora, né? Vai estar aparecendo aqui agora aqui o cavaleiro cruzado, ó. Olha aqui, Guilherme, um cavaleiro cruzado. Uau, né? É uma coisa imponente. Ele vai começar assim. Só que, calma, ele acaba se prendendo na armadura, né? Que é uma metáfora para as nossas armaduras emocionais, né? Tem um conceito, eu não lembro onde que eu li, se foi num livro ou se eu acabei vendo em algum lugar, mas o conceito, né? O conceito de self artificial, um eu artificial. A gente chama muitas vezes, a gente se refere a gente de uma forma artificial, como se a gente criasse um personagem e a gente entrasse dentro desse personagem. E a gente fala que a gente é esse personagem, essa casca, essa casca que envolve a gente. É uma metáfora pra armadura do cavaleiro, obviamente. Às vezes, né, por conta, sei lá, do meu trabalho, ou às vezes da minha família, ou às vezes do ambiente em que eu vivo, eu acabo tendo que me comportar de uma certa forma. E às vezes me privar de ter alguns momentos, às vezes fazer alguma coisa que eu gosto, porque, sei lá, o meio ou as pessoas não vão achar aquilo interessante. Então, às vezes, eu acabo levando uma vida, ou às vezes tendo atitudes que não são convenientes, que não são, enfim, que não são, digamos que, corretas para mim, que às vezes que não me deixam feliz, né? Não me deixam num alto grau de satisfação, entendeu? Exatamente, eu tô falando assim porque a minha boca tá suja de bolacha. Mas, de fato, eu concordo com o Guilherme. Esse conceito que eu quis passar para vocês, o conceito de que muitas vezes temos que adotar padrões, temos que adotar uma casca que não somos nós, mas com o tempo a gente acaba se referindo a nós mesmos como se a gente fosse essa casca. E não nós mesmos, como essência, como ser humano. Legal? Com as nossas histórias, com os nossos sentimentos, com os nossos gostos, com os nossos amores, com os nossos desgostos, com tudo, né? Tudo que engloba, tudo que forma o que eu sou. Então a gente vai acompanhar essa jornada dele. Desde o começo, que ele começou com essa armadura, ficou preso, até o término, que eu não vou falar, né? Obviamente, vocês têm que... É o término da história, né? Vamos ver o que vai acontecer nesse meio. E como eu falei antes, né, Henrique? O autor, ele aborda tudo isso de uma forma bem simples e interessante, né? Enfim, é que nem eu falei, é como a fábula faz, né? Ela adota, ou às vezes ela dá sentimentos humanos a animais ou objetos. Tem uma moto passando. Então o autor, né, ele aborda... o autor, ele, né, usa essa característica da fábula até para explicar de uma forma mais simples e que o escritor possa estar entendendo, possa estar, digamos que, absorvendo toda a informação, né, de uma forma que seja prática e que ele possa estar colocando em uso no dia a dia, né?
Então vamos falar um pouco do autor. O Robert Fisher, olhando na colinha aqui, né, ele nasceu dia 28 de janeiro de 1947, né? O que aconteceu em 1947? Foram 2 anos após o final da Segunda Guerra. World War II. Exato. E ele acabou falecendo, infelizmente, dia 23 de setembro de 2008. Viveu uma bela vida, deu o propósito à sua vida, porque ele era um artista, né? Ele é um autor e dramaturgo. Produziu essas obras, essa obra maravilhosa, Cavaleiro Preso na Armadura, que tem uma profundidade muito grande. E a obra, né, que a pessoa produz tem muito a ver com o autor. Então, quando você se deparar com o que a gente vai conversar hoje, você vai entender a profundidade da alma, da percepção da realidade, da percepção humana que o autor tinha a respeito de tudo, né? De tudo que ele viveu e tudo mais. É um livro muito bom, um livro muito profundo, e eu deixo aqui, né, minha admiração pela história, né? Com isso, consequentemente, minha admiração por esse autor, por conseguir transmitir de forma tão profunda certas coisas que acontecem só, assim, em momentos da vida que a gente está num caos, né? Então ele entendia bastante sobre isso. É bem interessante, que a gente vai abordar mais pra frente. E é bastante interessante isso que você disse, Henrique, porque né, a obra literária que é deixada por um escritor, seja ele quem for, brasileiro, sei lá, estrangeiro, americano, seja ele qual for a sua nacionalidade, a obra literária, ela tende a, digamos que, expressar qual que é a alma do autor. Né? Seja ele desde escrevendo, sei lá, um poema, talvez até um artigo científico, a gente consegue entender qual que é a maneira de se pensar, qual que é o seu pensamento, né? Qual que é o seu viés e como que ele vê o mundo. Né? Então, por isso que é bastante interessante. Então, digamos que a obra literária que é deixada por um escritor tende a ser como, digamos que talvez até uma herança que é deixada para que as próximas gerações possam estar usufruindo e possam estar entendendo a mensagem e aprendendo algo com aquilo, né? Exatamente. Um grande exemplo disso, né, que eu disse de herança, é o próprio livro A Arte da Guerra, né, Henrique? Que é um livro que passa gerações e gerações e, enfim, cada pessoa interpreta de uma forma. Tanto é que quando você pega o livro, né, existem várias versões de várias editoras, mas todas as editoras tendem a dizer a mesma coisa, que aquele livro ele é adaptável para várias áreas do conhecimento. Desde, por exemplo, sei lá, administração, por exemplo... guerra. A parte militar, a parte bélica, ele pode ser interpretado e pode tá sendo utilizado como uma fonte de conhecimento para qualquer área. Exatamente. Não que a gente apoie guerra. O Guilherme mais um pouco. Mas eu não apoio a guerra. Eu sou completamente contra. Então é ele que desenterrou esse livro e começou a falar dele. Fique bem claro. Mas enfim, vamos tentar focar na finalidade do livro. Por que esse livro foi feito? Né? Qual que é a finalidade dele? É para se fazer uma metáfora com a gente mesmo. Né? A gente anda, a gente nasce, caminha até o final das nossas vidas e acontece muita coisa entre o berço e a sepultura. Nossa, falei bonito agora, né? Falou legal. Falei bonito. Acontece muita coisa entre o berço e a sepultura, né? E diante dessas coisas, né, a gente passa pela vida, a gente precisa aprender o que é autoconhecimento, porque nós somos humanos. Uma parte de nós é emocional, a outra é mais racional, mas o que nos guia são esses dois lados. Muitas vezes, em certos momentos, a gente utiliza mais do emocional, outras vezes tem uma moto passando e a gente utiliza mais do emocional e a gente fica com raiva, né? Mas a gente pode fazer muita coisa. A gente utiliza... vai tomar no... A gente utiliza do lado racional e do lado emocional, né? Em ambas as partes da nossa vida. E aí que tá o legal desse livro. Esse livro é sobre essa descoberta, essa autodescoberta, esse autoconhecimento sobre as nossas emoções, principalmente sobre as nossas emoções, sobre essa casca emotiva que a gente vai criando
com o passar da nossa vida, devido àquilo que o Guilherme falou. Há coisas, há situações que nos expõem que a gente tem que se comportar de forma com que as outras pessoas querem ver, né? As pessoas querem ver o mundo, as pessoas com uma certa formatação, né? De um certo jeito. Só que na realidade, muitas vezes, no nosso interior, a gente acaba sendo de outra forma. E é sobre isso que a gente vai falar. Sobre abraçar o nosso eu interior e mandar o mundo a merda. Essa casca, né, como você disse, Henrique, ela é influenciada, né, como eu já falei há alguns minutos atrás. É influenciada pelo meio, né, que a gente tá inserido, às vezes até, por exemplo, alguma profissão, enfim, ao meio. Isso aí acaba que prejudicando a gente de fazer diversas coisas que a gente tem interesse, né? E como o autor vai falar aqui, acaba prejudicando a gente de ser feliz, né? De ser quem nós realmente devemos ser. Exatamente. Né? E o livro ele vai entregar essa finalidade com a fábula. Então a gente vai começar a história, né? Daqui a pouquinho a gente vai entender o cavaleiro tem a esposa dele, tem o filho dele. E é um cavaleiro medieval, então ele está inserido num contexto de Idade Média fantasiosa, onde tem dragões, princesas para serem salvas, também tem cruzadas, né? Pra quem não sabe, cruzadas são as guerras medievais que tinham antes. E ele é um cavaleiro que serve a um rei em um reino, e ele, num determinado momento, ele era o cavaleiro top, né? O melhor do reino. E acabou que, por vestir a armadura muito tempo, ele acabou ficando preso dentro da armadura. Eu acho que a gente já falou muito sobre isso já. Mas, né, a forma como vai entregar essa finalidade de passar pra gente sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento emocional, é através dessa narrativa, que é uma narrativa muito atraente, é uma coisa que você lê, vai lendo, você nem percebe o tempo passar, uma leitura gostosa de se fazer. Tem os personagens simbólicos, como por exemplo o Mago Merlin, né? Tem o Esquilo, tem a Rebeca, que é a pombinha, tem as metáforas, tem os diálogos. Eu acho que, assim, mais pra frente, eu acho, não tenho certeza, porque eu tô fazendo um programa, a gente vai focar bastante nos diálogos que ele tem com os personagens, tá? Que são diálogos de diálogos ali sinceros, que a gente percebe a substância humana, aquela coisa que você percebe a essência do autor ali dentro, sabe? Você percebe a profundidade, é um diálogo, mas você percebe a profundidade daquele momento, daquele diálogo ali. E a gente vai falar mais pra frente. E a forma, né, Henrique, como o autor aborda isso, né, é bastante interessante, porque a mensagem que ele vai passar é uma mensagem extremamente importante, né? Não só pra mim, pra você, enfim, é uma mensagem importante, convenhamos que pra todo mundo. São coisas reflexivas, pra gente parar, olhar, pensar. É pra mim? Não é pra mim? Faz sentido? Não faz sentido? É realmente se colocar se colocar à prova, pensar, colocar você na frente do espelho e conversar com você mesmo acerca de certas coisas aqui. Fazer você refletir, né? Exatamente. Até porque às vezes você pode, né, quem sabe futuramente você vai ler o livro, você pode entender, pô, esse cara parece que ele tá falando comigo, sabe? Parece que eu tô preso nessa armadura. Então, bora pra história. Indo pro capítulo 1 desse livro, a gente vai lá se deparar com o dilema do cavaleiro. Qual que era esse dilema, Guilherme? O dilema era o seguinte: o cavaleiro, né, o maioral de todo o reino, aquele cavaleiro lustroso, lindo. O cara que representava. Que representava. O cara ia na guerra, matava todo mundo, matava dragão, salvava a princesa, né? E aí o que acontece? Quando a gente vê as pessoas de fora, parece que a vida delas é maravilhosa. Sim. Mas ele estava com problemas dentro de casa, com a família dele. Ele simplesmente não dava atenção para a família dele. Ele tinha uma esposa e tinha um filho também. O nome da esposa dele era Juliet. Ou, para o brasileiro, Juliette. E o nome do filho dele era Christopher. Tem um barulho de moto aqui, mas a gente vai continuar aqui, não, eu vou refazer essa parte. Então, ele tinha esse problema na família dele, né?
a esposa dele achava que ele amava mais a própria armadura dele, porque ele não tirava a armadura, nem pra dormir, nem pra comer. Inclusive ele pedia que a esposa dele enfiasse a comida nos buraquinhos da armadura dele. Aqui tá um modelo de elmo aqui, ó, pra vocês verem. Ela amassava a comida e enfiava dentro desses buracos aqui pra ele poder comer. Então o cara, ele era apegado demais àquela armadura dele. Ele e a armadura se tornaram um só. Enfim, então na concepção dela, ele dava mais valor para, por exemplo, o que ele era, né? O que ele era e não o que ele tinha. Por exemplo, família dele, os filhos. Ele dava mais importância para, por exemplo, a vida que ele estava levando e a forma como que ele estava levando aquilo, né? O que ele fazia, por exemplo, um bem material, enfim. A ideia aí é, por exemplo, você dar valor a algo que não é significante para você, né? Que não... Ao eu artificial, né? Sim. A essa casca que a gente cria, esse personagem social, muitas vezes. Então, é isso que a gente tá falando, né? De pegar, muitas vezes, colocar valores que não são tão legais acima de você mesmo. Se tornar algo se tornar algo que você não é. Ou seja, realmente vestir a armadura. Só para impressionar ou para as outras pessoas gostarem de você, né? Não ser você em sua essência. É isso que a gente vai falar, né? Então ele não percebeu que aquela armadura... Desculpa, ele percebeu que aquela armadura tava incomodando ele, tava causando inúmeros problemas, e ele decidiu se livrar dela, porque senão ele ia perder a esposa dele e o filho dele. E a esposa dele já tava querendo ir embora, né? Crise no casamento. Só que daí ele Crise no casamento. Só que daí ele tentou tirar, mas ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Porque tava emperrado, porque fazia tempo que ele não conseguia. Ele não tirava a armadura pra nada, então tinha enferrujado tudo. Então daí não saía mais. Ele foi no ferreiro, o ferreiro tentou tirar, um monte de porrada com martelada, não saía de jeito nenhum. Então ele teve que apelar, sair fora do reino e tentar achar uma solução fora do reino dele. E foi o que ele fez, ele foi se despedir do rei antes, mas o rei já não estava mais lá, o rei tinha saído. E o bobo da corte foi que atendeu ele. E um monte de gracinha falou pra ele que ele conhecia o Mago Merlin, e o Mago Merlin poderia ajudar ele a retirar aquela coisa dele. E o ponto aqui de reflexão que a gente pega para conversar acerca disso, dessa parte, é que nós também temos armaduras. Sim. Né? E você aí também tem. Você também tem. Isso, querendo ou não, a história coloca como algo ruim, mas querendo ou não, isso acho que todo mundo tem, né? O que a gente não pode deixar acontecer é que isso interfira na nossa vida de alguma forma, né? Que isso nos prive de fazer algumas coisas que a gente gosta, né? Então, essa ideia de, por exemplo, eu pertenço a tal grupo, vou para tal lugar, eu não posso fazer tal coisa, porque as pessoas não vão me ver, não vão ver isso de uma maneira positiva. Eu acho que isso daí, né? Eu acho que provavelmente você acha isso aí também. Isso, né, acaba prejudicando a gente, acaba aqui fazendo com que a gente não aproveite a vida da maneira que deve ser aproveitada, né? Um exemplo é o Livrando Cast. Eu não ligo de comer bolacha aqui. Por quê? Até porque senão você vai passar fome. Sim, pô. Né? Eu não ligo, as pessoas não vão achar legal uma pessoa que tá apresentando o programa comer uma bolacha. Muitas vezes a gente acha que a gente tá fazendo algo pelas pessoas que a gente ama. Mas na verdade a gente tá fazendo pela gente mesmo, pelo nosso ego. Um exemplo disso é, por exemplo, um executivo, fala assim: nossa, eu vou trabalhar, vou ganhar muito dinheiro para mim poder comprar um carro melhor, para colocar minha esposa, pra gente poder comprar uma casa melhor, pra gente poder comprar mais coisas, pra gente poder ter mais coisas. Ele tá fazendo isso pela mulher dele, pela família dele, pelo carro que tá passando na rua, ou pelo ego dele. Ou por ele mesmo. Até, por exemplo, a ideia de, por exemplo, sei lá, vou comprar um carro pra minha esposa. Pô, ela vai falar que eu sou um cara legal. Ela vai falar isso aí pra mim. Vai ganhar. É o máximo, mas querendo ou não, aquilo ali vai estar... Você vai estar fazendo algo pra estar fortalecendo o teu ego. O seu ego, sim. Temos egos frágeis, né? Temos esse negócio do ego é um assunto muito interessante. Porque se a gente for parar pra pensar, realmente a gente faz muitas coisas não pelas pessoas ao nosso redor, mas a gente faz pela gente mesmo.
Sim, e o autor ele coloca, né, essa questão de ego como um ponto principal da armadura também, né? Sim. Que é algo que a gente precisa estar abordando, que a gente precisa estar tirando do nosso corpo, que no caso seria a armadura. E já no capítulo 2, né, ele foi procurar o Mago Merlin em outro reino, uma floresta. E chegando, depois assim de meses e meses, ele tava só o bagaço. Porque, né, a gente tem aqui o elmo do cavaleiro aqui, ó. Tinha uns buraquinhos e não tinha pra quem dar comida pra ele nesses buraquinhos, ele não conseguia beber também água. Ele até tenta beber água no riacho lá, enfia a cabeça no riacho, mas quase morre afogado, porque não dava pra beber com essa peça. Bagaço. Bagaço. Na cabeça. Então ele tava quase morrendo e um certo dia, quando ele tava quase morrendo, ele consegue encontrar o Merlin, junto com alguns outros animaizinhos lá. Por exemplo, um filme da Disney, Sim. Branca de Neve. Mas enfim, aí, nesse começo, o mago, ele dá uma poçãozinha pro cavaleiro, e o cavaleiro toma, só que essa poção, ela era ruim no começo, depois ela começou a ficar um pouco mais agradável, e no final era saborosa. E o cavaleiro curioso, ele pergunta, o que você deu pra mim, velho? Tava batizado, não tava batizado? Ele faz essa pergunta, e aí o Mago Merlin fala o seguinte: isso que você acabou de beber era vida. Vida. E aí que vem um negócio interessante. No começo era amargo, era ruim, depois acabou se tornando tolerável e depois era delicioso. E ele fez isso. É a mesma coisa com a vida, né? A partir do momento que a gente aceita a vida do jeito que ela é, no começo é amargo, é ruim, depois acaba se tornando tolerável e depois é saboroso. Ele não estava conseguindo se alimentar, né? Que é algo extremamente essencial, né? Que o autor coloca, que, digamos que seria talvez como que eu posso dizer? Algo, que nem eu falei, essencial, algo que ele precisa ter para sobreviver, né? E aí o Merlin vem, como o Henrique falou, e dá um pouco dessa bebida para ele. E eu acho que ali é que ele que ele sente o gostinho da liberdade, sabe? De quem talvez ele poderia realmente ser, de quem que ele poderia realmente ser sem se preocupar com o que acontece ao seu redor, ao que as pessoas vão pensar, ou como que ele tem que se comportar, né? E eu acho que é aí que é uma parte bastante interessante do livro, né? Porque demonstra que aquilo que ele vivia era simplesmente talvez uma farsa ou um teatro, e que não era a verdadeira vida dele, não era dessa forma que ele tinha que estar levando a vida. E aí ele passou um tempo na floresta com o Mago Merlin, com os animais estavam fazendo o favor de moer a comida e enfiar pelos buraquinhos para ele poder comer. E o Mago Merlin criou um canudo na Idade Média para ele poder colocar no riacho e beber água, para ele não morrer de sede. Então ele ficou um tempo com o Mago Merlin para ele poder desenvolver um pouco a consciência dele. Nisso teve alguns debates, alguns diálogos, e o que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: é o diálogo que ele fala sobre a armadura. O Mago Merlin fala que ele tinha vestido essa armadura por medo, né? Tinha vestido essa armadura por medo, e ele fala assim: não, mas eu não tenho medo, não sei o quê. Não, mas ele vestiu por medo realmente, ele ia para as batalhas, ele precisava da armadura. E aí o Mago Merlin: por que você precisava ir para as batalhas? Porque eu precisava provar que eu era um cavaleiro bondoso, gentil, amigável, né? E aí o Mago Merlin rebate e fala: por que você precisava provar que você é isso? E nisso ele começa: opa, calma aí, né? Ele começa a se questionar porque ele não tinha uma resposta para aquilo, ele fica muito impactado com isso. E é um ponto de conversa interessante pra gente. Por que a gente faz o que a gente faz? Às vezes a gente faz o que a gente faz porque a gente é influenciado pelo meio externo. Né? Digamos que ali a armadura seja talvez o nosso casulo, né? O meio que a gente está inserido, e a parte externa é o que influencia a gente, é o que molda essa armadura. Aposto que talvez até na visão do autor, talvez essa armadura tivesse várias marcas de batalhas, de enfrentamentos, que
nada mais eram do que situações que estavam ocorrendo no dia a dia e a forma com que ele lidava nessas situações, né? Exato. E o eu interno dele estava lá dentro da armadura, né? O que ele realmente era. E, né, o que a gente vai perceber é que ele está tentando libertar esse eu interno. E uma questão bastante interessante é do por que a gente, às vezes, adquire essa armadura, né? Ou é pelo meio externo, ou é por onde a gente trabalha, ou nosso às vezes a gente quer provar para outras pessoas algo que não é necessário provar. Sim. Né? No caso do Cavaleiro era o seguinte, ele queria provar que ele era um cara gentil, era um cara amoroso, era um cara bondoso. Só que aí que vem o negócio mais interessante. Por que que você precisa provar isso? Por quê? Entendeu? Sim. Eu não consigo encontrar uma resposta para isso. A ideia, né, que um ponto que eu penso é que ele tava tentando provar, né, isso daí, só que a armadura dele tava, digamos que, não deixando que ele provasse, sabe, com que, por exemplo, tava tendo um conflito ali, do eu interno dele com a armadura, entendeu? Ele é um cara cabeça dura. Sim. Ele não tá percebendo as coisas, ele é um cara muito conservador nesse sentido. Então, até esse momento ele não teve nenhuma metanoia. Ele não percebeu ainda as cagadas que ele tá fazendo. Então ele tá no começo da jornada de autoconhecimento dele. Aí, a partir do momento de forma gradativa, ele vai sendo impactado. Por isso que ele ficou um tempo com o Merlin na floresta, justamente para se dar início ao próximo capítulo, o Caminho da Verdade. Já no capítulo 3, o Caminho da Verdade, o Mago Merlin, né, ele sugere, você pode retirar essa armadura, só que você vai ter que trilhar o Caminho da Verdade, que era um caminho muito íngreme, um caminho muito difícil, e para você chegar lá no topo, que era uma montanha, para você chegar lá no topo, no pico da montanha, você tinha que passar por 3 castelos. O primeiro era o Castelo do Silêncio, o segundo era o Castelo do Conhecimento e o terceiro era o Castelo... Calma, deixa eu ver a colinha aqui. É que eu confundo. Castelo da Vontade e Ousadia. Então eram 3 castelos que ele precisava atravessar para poder chegar lá no cume da montanha, certo? E a gente vai entender que ele ficou um pouco relutante, mas ele foi nesse caminho. Porque era a única forma dele se livrar daquela armadura dele. É o caminho do autoconhecimento. A gente vai ver como vai se desenrolando essa história nos castelos, o diálogo que ele tem consigo mesmo, com os outros personagens, pra gente entender a profundidade dessas conversas, né? Tem um personagem novo também, né? Que ele começa essa jornada, ele vai com o Esquilinho e ele vai com a Rebeca, que é a Pombinha, que é que levou o bilhete pro filho dele. Então a gente vai começar essa jornada pelos castelos, certo? E ele coloca, né, assim, né, por exemplo, a ousadia, sei lá, como um grande ponto de partida, né, Henrique? Como um lugar para você estar começando, né? Para que você possa sentir que você tá preso ali naquela armadura e que você possa realmente ter vontade para que tá se livrando dela, né? Ele teve esperança, né, no caminho, por mais que estivesse cansado, existia uma esperança de retirar toda aquela armadura para poder, de fato, se ver livre daquilo. O mago ele entrega uma chave, né, uma chave dourada, que nem tá aqui, né, uma chave, para ele poder abrir as portas desses 3 castelos, para que ele pudesse atravessar pelos castelos. Aí o cavaleiro fala, mas é só atravessar pelo lado e continuar o caminho. Não tem como fazer isso, porque se você fizer isso, você vai acabar se perdendo do caminho. Então, sem atalhos, tem que pegar o caminho do autoconhecimento. E aí o que acontece depois? O cavaleiro, exausto da caminhada, porque ele não estava com o cavalo dele, estava a pé, ele adormece e no outro dia ele acorda sem a viseira do elmo, né? Que é essa parte aqui que a gente já mostrou 500 vezes, que é essa viseira. Porque com o choro do filho dele, desculpa, não é o choro do filho dele, né? Ele escreveu aquela mensagem pro filho dele, né? Aquele bilhetinho, aquela carta, e voltou em branco. Quando voltou em branco, o Merlin falou que o filho dele não sabia nada sobre o pai dele, por isso a carta veio em branco.
ele chorou, mas chorou muito. E com esse choro, as lágrimas fizeram com que a viseira se enferrujasse e desprendessem da cabeça dele. E aí agora ele estava conseguindo ver luzes no céu, OVNI, ver luzes no céu. Ele, brincadeiras à parte, ele estava conseguindo sentir o ar, o vento, os raios de sol no seu rosto que há muito tempo ele não via, porque ele estava com aquele negócio emperrado já há não sei nem quanto tempo, né? O filho dele não conhecia ele, né? Não sabia quem era o próprio Pry, até porque ele vivia num mundo de, por exemplo, de fantasia, de um mundo onde, por exemplo, ele não demonstrava quem ele realmente era, até pro próprio filho, pra própria esposa, que é aí que inicia a história. Porque pro menino o pai dele era uma armadura. Sim. Não era um pai, né? Era, por exemplo, sei lá, só uma figura que tava ali na casa dele e não era um ser com emoções, com, sei lá, com característica, né? Era só uma armadura fria, né? Um ser humano frio. Né? Um pouco antes da gente, embarcar no Castelo do Silêncio, a gente percebe o seguinte, que tem uma reflexão legal, um questionamento legal que eu queria conversar um pouquinho com você, Guilherme, que é o seguinte. Isso aqui é uma frase retirada do livro, né? Quando você aprender a aceitar em vez de ter expectativas, seus desapontamentos serão menores. Foi a Pombinha que disse a Rebeca enquanto ele estava desapontado, porque quando ele chegou na frente do castelo, o esquilo, o esquilo e a Pombinha, a Rebeca, falaram assim para ele: não, a gente não vai poder entrar com você, né? A gente não vai poder entrar com você e você vai ter que ir sozinho. E aí ele ficou com medo, ele queria que os amigos dele fossem, e a Rebeca fala isso para ele: quando você aprender a aceitar, aceitar a situação como é, em vez de ficar criando expectativas, seus desapontamentos serão menores. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa frase. Eu acho que aqui você tentou colocar essa frase como você não viver num mundo de fantasias. Criar como você vê o mundo da forma como ele realmente é. Porque a partir do momento que você vê o mundo da forma como ele realmente é, você adquire ações certeiras que vão direto ao ponto. Porque a partir do momento que, por exemplo, você cria expectativa sobre algo, você cria diversas hipóteses de coisas que podem acontecer na sua cabeça, e você pode também estar gerando, sei lá, uma possível até uma decepção com algo que possa acontecer. Entende? Tinha uma frase que eu acho que era o seguinte: a mãe da decepção é a expectativa, acho que era alguma coisa assim. Que toda frustração advém de uma expectativa que você tem, né? No caso, eu espero que você esteja na minha casa na semana que vem. Você só vai se decepcionar com algo se você tem uma expectativa daquilo. Esperar por aquilo. E foi isso que aconteceu com o Cavaleiro. Agora, se por exemplo aquilo for irrelevante pra você, que nem, por exemplo, vamos supor, vou fazer, sei lá, tal prova. Eu vou passar nessa prova. Mas pode ser que eu não passe, entendeu? Agora, por exemplo, se eu não passar e eu estando na minha mente que pode ser que eu não passe, talvez a minha frustração seja menor. Agora, se, por exemplo, eu tiver 100% de certeza que eu vou passar, chego lá e não passo, e em nenhum momento eu pensei que eu poderia não passar, a minha frustração vai ser bem maior do que se eu criar diversos cenários, entendeu? Em um cenário em que eu possa ser aprovado e em um cenário em que eu não possa ser aprovado, entende? Então eu acho que é nessa parte que o autor ele toca, sabe? Exatamente. E agora vamos, enfim, entrar nesse Castelo do Silêncio. Dentro do Castelo do Silêncio, o esquema era o seguinte: você precisava ficar em silêncio, obviamente, né? E aquele silêncio avassalador revelou pra ele, e ele começava a cantar, a gritar. Ele se deu conta que ele não queria ficar sozinho, que ele tinha medo de ficar sozinho, por isso que ele falava alto. Quando ele era criança, ele falava bastante, e ele tinha medo de ficar sozinho. Ele reconheceu isso, e aí no momento que ele reconheceu isso, abriu-se uma porta magicamente dentro daquele castelo, e ele foi para a próxima sala. E aí dentro daquela próxima sala era praticamente a mesma coisa, só que era menor, era,
menor que a outra sala. E aí o que acontece? Essas salas funcionavam desse jeito. Você precisava compreender algo sobre você mesmo para poder abrir uma porta para você poder passar para a próxima sala. E nessa segunda sala, ele conseguiu se aprofundar, que ele falava demais, porque não gostava de ficar sozinho, e ele gostava de evitar ficar sozinho, né? Ele não gostava da própria presença dele mesmo. Era uma questão de autoestima, né? Ele não queria ficar sozinho. É legal aí, porque quando a gente fica sozinho, é o momento que a gente tem mais reflexão sobre a nossa vida. Sim. Né? Quando a gente, por exemplo, tá, Tem contato com a gente mesmo, sem né? fazer nada, sem nada para distrair a sua cabeça, é aquele momento em que você mais vai pensar nas coisas que você tá fazendo. Se você tá seguindo o caminho certo, se você, sei lá, tem que fazer algo para que você possa estar entrando no caminho certo. E eu acredito que o quarto escuro, eu acho que foi isso, né? Aquela parte escura, eu acho que e pelo que eu entendi, ele não tava preparado para ter esse confrontamento com ele mesmo, sabe? De ter essa reflexão, de pensar sobre ele, sobre quem ele é, sobre as coisas que ele estava fazendo e se ele estava agindo da maneira correta, sobre, né, o comportamento que ele estava tendo era um comportamento que era imposto pela armadura dele, sabe? Exatamente. Então ele evitava de toda quanto é forma entrar em contato com ele mesmo, né? Então, por isso que ele não gostava de ficar sozinho, por causa da autoestima, ele não gostava da presença dele. Até tem uma parte que ele fala assim, né, que ele se considerava um bebê bonito quando ele era pequeno, mas a governanta dele falou assim, pô, você só é bonito pra sua mãe só. Entendeu? Quase todo mundo é, né? Isso é verdade. Quem não é bonito pra própria mãe, aí ferra, né? Mas enfim, daí nisso, isso foi uma coisa que abalou bastante a autoestima dele, né? Ele cresceu com autoestima baixa e por isso que ele falava. E aí abriu-se mais uma porta, ele entrou e essa outra sala era menor ainda. Então, essa sala, ele começou a pensar ele ficou pensando que na esposa dele. Falou, puxa vida, a minha esposa estava passando exatamente pelo que eu tô passando agora. De ficar em silêncio e de não ter ninguém. Ficar em silêncio e não ter ninguém. Era um silêncio e era uma solidão, né? Aquele silêncio, aquela solidão avassaladora. E ele começou a pensar na esposa dele, porque ele vestia muitas vezes a armadura justamente para abafar a voz da esposa dele falando. Então, você consegue imaginar o seguinte, não era como esse momento agora, tem cachorro latindo lá fora, enfim, né? Era um silêncio avassalador que ele estava passando e a esposa dele também estava vivendo isso há anos. Tinha um marido de metal, né? Um robô sem inteligência, aquela coisa de metal. Faz barulho de metal, Guilherme. Tim, tim. Que era algo mais ou menos nesse sentido. De que ele tinha um marido ali, só que ele propositalmente deixava ela em silêncio, né? Não respondia, não era uma pessoa parceira. O marido ele tava ali só como em presença, só. É, só em presença, porque... Não em, por exemplo, em apoio, nesse tipo de coisa. Só em presença, só pra dizer, pô, tô aqui. Assim, só. E aí ele pensou, pô, essa mesma tristeza que eu tô sentindo, esse mesmo sofrimento que eu tô sentindo de ficar em silêncio, a minha esposa passou por anos e anos e anos que eu venho vestindo essa armadura. E aí ele começou a entrar naquela crise angustiosa e começou a chorar. Ele chorou tanto que inundou aquela sala de lágrima. E se uma porta não tivesse surgido, ele teria morrido afogado, né? Então ele entrou naquela porta rapidão para se salvar. E aí ele entra numa sala menorzinha. E nessa sala, ele escuta uma voz de dentro da cabeça dele, que era esquizofrenia, né? Então, era a voz do eu verdadeiro dele, né? A voz do eu verdadeiro dele, que se autodenominou Sen, né? Então a gente pode pensar que o nome do próprio cavaleiro é Sen também, porque esse era o verdadeiro eu do cavaleiro. Era aquela voz que ele tinha calado durante muitos anos, que depois de todo esse sofrimento, essa coisa que ele passou, que ele ficou em silêncio, ele conseguiu ouvir a ele mesmo, ouvir a essência dele, que era o Sen. E aí ele começa a entrar num diálogo, só que daí ele adormece
e de repente ele acorda fora do castelo junto com a Rebeca e com o esquilo já. E aí o Merlin encontra ele e fala, pô, né, ele pensa assim, nossa, será que isso foi tudo fruto da minha imaginação, né? Mas não, tinha sido tudo real, ele tinha encontrado, foi um progresso que ele teve dentro do Castelo do Silêncio. Ele reconheceu os pontos fracos dele, a baixa estima dele. A baixa estima? Não. Alto-baixo. Foi bem burro agora. A baixa autoestima dele. E ele reconheceu também que ele estava sendo um baita de um babaca com a esposa dele também. E que tudo que ele tinha sofrido lá, a esposa dele sofreu por anos e anos. O próximo castelo, então, era o Castelo do Conhecimento. Tem alguma coisa pra falar? Tem. Às vezes, né, Henrique, a gente, por exemplo, leva um estilo de vida porque a gente acaba sendo condicionado àquilo, né? Por exemplo, a armadura condiciona com que a gente pense daquela forma, com que a gente, por exemplo, trilhe um determinado caminho. Mas, por exemplo, às vezes aquilo não é o que a nossa natureza quer que seja. Entendeu? Por exemplo, sei lá, eu tô numa faculdade de medicina porque os meus pais são médicos, os meus avós são médicos também e eles querem que eu faça medicina. Mas às vezes aquilo não é pra mim. Às vezes eu não quero, por exemplo, me tornar um médico. Às vezes eu quero, sei lá, ser um professor. E a ideia de, por exemplo, eu me tornar um médico, essa seria a minha armadura, sabe? E isso faz com que eu tenha que, talvez, ser um médico. Mas quando, por exemplo, eu me liberto dessa armadura, eu vou e conheço outras profissões, talvez me torne um professor, eu vá para a área de licenciatura, ou algo que se assemelhe, ou às vezes outra coisa também. Então, essa ideia da porta que surge para ele no quarto escuro é esse, por exemplo, eu tô me conhecendo, tô me libertando da armadura e tô trilhando um novo caminho, um caminho que eu posso trilhar à vontade, que vai ser algo saudável para mim. Sim. Então agora vamos para o Castelo do Conhecimento. Partindo agora para o Castelo do Conhecimento. Né? Os três chegaram no castelo, só que esse castelo ele era muito escuro. Ele era extremamente escuro, não dava para simplesmente adentrar, muito bom, adentrar o castelo. Né? Então ele procurou por uma tocha para poder iluminar, só que não tinha. E aí ele percebeu que tinha uma inscrição que dizia o seguinte: o conhecimento é a luz através do qual você encontrará seu caminho. E aí o Sam, que era a voz dentro da cabeça dele, falou que, né, quanto mais você sabe, mais luminoso ficará aqui dentro. E aí nesse momento veio uma luz na sala, iluminou, e veio uma outra. Eu chamo isso de enigma, porque parece um enigma, que você tem que descobrir tudo mais. Mas aí veio outro enigma em outro canto que o esquilo encontrou lá, e estava escrito o seguinte: será que você não confundiu necessidade com amor? É nesse ponto que a gente vai, né, partir para conversar. E aí ele começou a se questionar sobre a família dele, né? Ele pensava, a esposa dele era alcoólatra, bebia pra caramba, também com um marido desse, né? Quem que não bebe? E aí ele falou assim, putz, nossa, eu amava muito mais ela quando ela não bebia. Só que daí ele se deu conta que ela bebia por conta dele. Então ele ficou se sentindo culpado. Ele percebeu que, na verdade, a causa de todo o problema era ele, né? Sim. A forma com que ele levava a vida, né? A ideia da armadura tá fazendo com que ele levasse uma vida que não era a dele, faz com que surjam todos esses problemas, né? Sim. Ele também viu que ele necessitava muito da esposa dele, para a esposa dele limpar a casa dele, fazer comida, cuidar do castelo. Ele viu que ele necessitava muito mais do que amava. Para ele, necessitar e amar talvez fossem a mesma coisa. Só que a gente sabe que não é. Necessidade é uma coisa e ele queria muito mais amar a esposa dele, amar o filho dele, do que necessitar desse tipo de coisa deles. O filho dele era a mesma coisa. Ele necessitava que o filho dele levasse, quando ele crescesse, né, levasse o nome dele no brasão, aqueles brasões medievais, o nome dele para as batalhas, tudo mais. Mas ele amava o filho dele, né? Só que ele tinha esse problema de necessidade. E aí a gente chega no seguinte ponto, né? Ele começa a entrar em... né?
ele amava a esposa dele, mas ele também tinha esses pontos negativos que ele necessitava bastante da esposa dele. E aí talvez entra numa balança, talvez ele necessitasse mais da esposa dele do que ele de repente amasse ela. E com o filho dele também era uma coisa parecida. Então, aí que vem uma parte muito legal. Ele entende que ele necessitava também do amor, ele necessitava muito do amor que ele tinha, tanto pela esposa dele quanto pelo filho dele, por causa do seguinte, essa parte é muito legal. Ele necessitava do amor porque ele não se amava. Ele, como eu disse do outro bloco, ele não tinha esse sentimento de autoestima. Ele não tinha autoestima, ele não se amava. Por ele não se amar, ele tinha essa necessidade emocional de amar outras pessoas para poder abafar aquele sentimento que ele tinha dentro dele, que ele não amava ele mesmo. Então ele necessitava de sentir amor por outras pessoas, porque ele não tinha amor nele mesmo. E esse é um ponto importantíssimo para a discussão, Guilherme. Vai, fale aí. Eu acho que vai ser bastante interessante, né, a ideia de, por exemplo, o filho dele levar o brasão pra frente, né, o brasão da família, é que ele também, o filho dele, no final das contas, ia acabar se tornando o que ele também era, né? E o filho dele, no final das contas, ia também acabar usando uma armadura. Sim. Né? É igual aquilo que eu falei, por exemplo, sei lá, minha família quer que eu me torne um médico. É um padrão. Né? É um padrão, você não vai ser o que você quer, e sim o que as outras pessoas querem que você seja. E essa ideia também de, por exemplo, de que ele precisa sentir, de que ele precisa amar a outra pessoa, é que na verdade ele não tem esse sentimento de amor por ele mesmo. Então ele não se ama e não consegue, quando ele não se ama, ele não consegue reconhecer o sentimento de amor das outras pessoas por ele. Entendeu? Porque ele não tem esse conhecimento, ele não sabe o que é esse sentimento de amor, esse sentimento de carinho de outras pessoas por ele, entende? Exatamente, ele chegou a essa compreensão e daí de novo piscou todo o salão. E como a gente viu, esse salão só ia iluminar através da luz do autoconhecimento. E aí até que ele, como você disse, o autoconhecimento, né? Digamos que aquilo liberou ele. Né? Então, a partir do momento ele pôde se conhecer, ele conheceu as suas características, né? A partir daí ele conhece o próprio filho, conhece a esposa também, né? Ele começa ele reconhece a forma como ele encarava tanto a esposa dele quanto o filho dele, que ele nunca na vida dele tinha parado para pensar, refletir sobre isso. E muitas pessoas eu acho que não param para pensar, né, nisso. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm necessidade, como que fala quando a pessoa, por exemplo, tá num namoro e ela não pode sair? Dependência. Tem uma dependência emocional. Isso eu acho que casa bastante com isso, porque talvez ele tivesse essa dependência emocional na esposa e no filho dele, e porque ele não podia, ele não se amava, então ele tinha essa dependência emocional para suprir o não amor que ele não tinha com ele. Acho que o relacionamento da esposa com ele era o único contato com o sentimento de amor que ele tinha, né? Sim. Né? Que nem o Henrique falou, ele não se amava, então ele precisava que alguém amasse ele para substituir esse, né? Para, digamos que, preencher esse recipiente do amor, né? Exatamente. Aí ele chorou de novo, né? Porque é uma jornada de colocar tudo para fora, de se autoconhecer. Ele chorou, admitiu isso, acendeu aquela luz. E aí que vem uma parte legal, que eu tava lendo aqui, só para não perder a colinha, que o Merlin aparece e fala o seguinte: não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. Isso eu tava falando com o Guilherme off aqui, né? Não é uma coisa assim muito, né, maluca, né? Um negócio muito doido. Quando você tá passando por um momento difícil e de repente vem uma luz, uma lâmpada assim na sua cabeça, assim. Coloca uma lâmpada aqui na cabeça. Uma lâmpada e ilumina aquilo que você não conseguia ver por muito tempo. Abre o teu caminho. Tira a venda dos olhos, você consegue ler então aquela luz, aquela iluminação que vem, você consegue enxergar a situação de uma outra perspectiva.
E isso eu acho muito bonito, que não há nada mais bonito que a luz do autoconhecimento. É uma frase bem legal. Você se autoconhecer, né? Você começa a, por exemplo, saber quais são seus defeitos, quais Sim. são os seus limites, né? O que te afeta, no que você precisa estar melhorando, né? E isso que é bastante interessante, até porque quando você tem um autoconhecimento, você começa a aprender coisas novas também, né? Quando você, que nem aqui, o cavaleiro, quando ele não tinha esse autoconhecimento, ele tava na armadura lá, ele achava que ele sabia de tudo. Que ele tava certo. Então, quando, por exemplo, ele acha que ele sabe de tudo, ele não tem o que aprender. Exatamente. A partir do momento que ele entra no quarto escuro e sei lá, tudo. Acha a porta com luz lá e o quarto começa a se iluminar, né? Ele vê que as coisas estão erradas para ele e que ele precisa, sei lá, se estudar, se autoconhecer para que ele possa estar melhorando o convívio, né, com ele mesmo e até o convívio com a família dele também. Exatamente. E aí que vem também outra parte legal, ele encontra um espelho mágico que mostra, não o reflexo da pessoa, mas mostra como a pessoa realmente é. E isso é muito doido você parar pra pensar. Ele olhou naquele espelho e ele viu uma pessoa inocente, bondosa, gentil, e não um cavaleiro todo martelado pela vida, magro, barbudo, amíngua. Ele não viu isso, ele viu um cara jovial, um cara vívido, bondoso, alegre, gentil, e foi isso que ele viu naquele espelho. E aquele espelho refletia exatamente o eu interior da pessoa. Então, em algum momento da vida dele, ele deu uma desviada e ele se tornou aquele cavaleiro todo abatido. E ele tomou consciência que ele se tornou todo aquele cavaleiro abatido por conta da ambição que ele tinha de se tornar o melhor cavaleiro, de se tornar o melhor isso, de ter dinheiro para comprar um castelo melhor para a esposa, um cavalo melhor, comprar o iPhone do ano, né? Esse tipo de coisa. Então ele se dá conta de que essa ambição, ele transformou ele nesse cavaleiro todo ferrado que ele, né, tinha se tornado. Digamos que o espelho serve na história para mostrar a alma dele, né? Mostrar quem ele realmente é por dentro, né? E a partir do momento que ele sabe quem ele realmente é por dentro, ele se livra da armadura, né, Henrique? Ele se livra de todos aqueles paradigmas que foram impostos nele e ele começa a se libertar, ele começa a viver da forma com que ele acha melhor para ele. Sim, e também, né, depois, logo dessa parte do espelho, tem a parte que ele encontra um pé de maçã, uma macieira, no meio do salão do castelo. E aí, né, nisso que ele encontra, ele vai pegar uma maçã, só que tem lá, de novo, um enigma. Para essa fruta não impõe condição, mas que você agora aprenda sobre ambição. E é disso que a gente está falando, ambição, essa ambição negativa, essa ambição de querer mais coisas superficiais, querer mais carro, querer mais uma casa maior, querer mais o iPhone do ano, Sim. Querer mais essas coisas artificiais. E aí o contraponto que o Merlin usa é o seguinte, que aí o Merlin aparece porque ele não estava conseguindo resolver esse enigma. E aí ele fala o seguinte, que o cavaleiro fala, os seres humanos são assim, desliga esse alarme. Os seres humanos são assim, eles têm suas próprias ambições e tudo mais. Mas o Merlin retruca e fala assim, não, sim, ok, mas é preciso seguir as ambições do coração. E ele utiliza o exemplo da maçã e um exemplo bem legal que é o seguinte, da macieira. Que a macieira, assim como os seres humanos, também produzem frutos. E tem que ser um fruto que a macieira mesmo produz. A macieira não vai produzir pêssego, né? A macieira produz maçã e a macieira não tem essa ambição de produzir pêssego, produzir alface. Não, ela vai produzir o que ela foi feita para produzir, que é a maçã. E quando ela produz, as pessoas pegam essa maçã, descarrega o pé, porque o pé fica pesado, cheio de maçã, as pessoas pegam essa maçã e aí essa macieira tem condição de crescer mais e dar mais frutos. Então o Mago Merlin fala para ser como uma macieira, de dar frutos dessa forma, dar os frutos que você nasceu para dar e chama isso de ambição do coração, essa ambição de querer ser bom, querer ser grande em algo que realmente está de acordo com a sua essência. Não em ser bom, eu quero ser um médico porque a minha mãe e o meu pai querem que eu seja médico.
porque tá imposto, né? A ideia da ambição, Henrique, é bastante interessante, porque eu acho que pelo menos a ambição ela deve ser equilibrada, sabe? Eu não vejo erro de, por exemplo, você querer, sei lá, talvez o carro do ano ou o celular do ano, mas você não deve dar muito valor a isso, sabe? De colocar isso como, por exemplo, sei lá, meta de vida ou objetivo que você tem que conseguir aquilo de qualquer forma. Algumas coisas não são tão importantes porque são coisas que, né, vão trazer um alívio momentâneo ali para você, né? Então essa ideia de ambição é bastante interessante. Enfim, eu acredito que acho que você deve pôr na balança, né, ver o que realmente vale um esforço, né, para que você possa estar conseguindo. E aí, né, ele viu que a ambição dele tinha levado ele pra desgraça. Ele tava todo ferrado, magro, barbudo, tava daquele jeito lá. Ele viu que, toda essa ambição que ele teve de se tornar o melhor cavaleiro, de pegar o melhor castelo, de pegar o cavalo do ano, ele vestiu aquela armadura e se tornou aquela pessoa que era uma pessoa que não se importava com os outros. Ele se tornou algo que ele não era, né? Ele vestiu um eu artificial. Sim. Ele virou, digamos que uma casca, né, que você vai ver só o que tá ali na sua frente. Exatamente. Você não vai ver o eu interior, que não era no caso dele, né? Ele tava com essa dificuldade de ver o eu interior e é aí que surgem todos esses problemas, né? Ele não se conhece, ele não sabe qual que é o caminho que ele tem que seguir. E a partir do momento que tudo isso aí acontece, né, que ele entra no quarto, com que ele vê essa luz, com que ele, por exemplo, tem essa ideia de ambição, ele começa a se libertar, né, Henrique? Exatamente. Então, depois que ele tem essa visão, ele percebe que, nossa, olha, eu tenho feito errado as coisas a vida inteira. Eu quero ser uma pessoa que tem o cavalo do ano, que tem o castelo mais bonito de todos. Ele viu que tudo isso era ilusão. E aí ele falou assim, a partir de hoje eu só vou dar valor à ambição que vem do coração. E ele falou isso alto e claro dentro do coração dele. E nesse momento o castelo sumiu, o Merlin sumiu e ele se viu de novo com a Rebeca e com o Esquilo. E aí o que acontece? Com a Rebeca e com o Esquilo, ele foi beber água no riacho e ele viu que a parte do braço e das pernas da armadura tinham caído por conta do choro dele, dessa revelação que ele teve. Ele ficou muito feliz, ele pulou, ele estava se amando, ele se amava agora. Ele teve esse momento de reflexão para ver que ele não se amava, que ele deveria se amar. E ele estava feliz, né, pô? Ele tirou 2 pedaços de ferro do braço da perna, tava uma maravilha. Ele tirou o peso ali, né? Então eu acho que ele tava mais livre ali, né? Ele tava se sentindo um pouco mais, digamos que livre pra, sei lá, trilhar um caminho diferente. Pra trilhar o caminho do castelo da ousadia e da vontade. Um caminho que a alma dele tava direcionando ele, né? Exatamente. Então ele embarcou justamente pro terceiro e último castelo, que era o castelo, eu confundi, o castelo da vontade e da ousadia. Então, bora saber o que estava aguardando esse cavaleiro lá nesse terceiro castelo. Já no capítulo 6, o cavaleiro chega no castelo da vontade e da ousadia. Nesse castelo, por incrível que pareça, né, Merlin no começo ele falou que não ia haver nenhum perigo nessa jornada, que ia ser só uma jornada difícil. Mas havia eu não vou falar palavrão, né? Um grandioso dragão, né, naquele castelo. Era um dragão maior do que todos que o cavaleiro tinha visto até lá. Um cavaleiro matava dragões, mas um dragão como aquele ele nunca tinha visto. Era um dragão que cuspia fogo, não só pela boca, pelo nariz, pelos olhos, pela orelha, até pela espinha que ele tinha aqui, e soltava fogo também. Então o que acontece? O cavaleiro ficou com medo, deu para trás, né? Correu. E aí a Rebeca fala o seguinte, que o cavaleiro ele podia derrotar aquele dragão com autoconhecimento. Então o cavaleiro ficou puto da vida e falou o seguinte, então vai você, né? Eu não vou me arriscar a ir lá e ser morto por aquele dragão. E até que o Sen, a voz dele, a voz interior dele,
disse que era verdade. Então ele foi e fez uma primeira investida no dragão. E esse dragão era o dragão do medo e da dúvida. E ele precisava derrotar esse dragão com... Qual que é o oposto do medo e da dúvida, Guilherme? Autoconhecimento? Acertou. Com autoconhecimento, ele conseguiria quebrar esse medo, essa dúvida, né? Acho que ter medo e dúvida... Acho que o medo e dúvida seria você não saber o que fazer, né? Você talvez ter uma incerteza na sua vida. Eu relaciono bastante com ansiedade, né? Porque medo... Sim. O que será que vai ser de mim amanhã? Né? Será que vai acontecer alguma coisa ruim? É a incerteza, né? Eu acho que você, por exemplo, talvez, vamos supor, né, o que o autor falou ali também mais cedo, é a questão de, por exemplo, você pensar no presente. Aí você não planeja o teu futuro, né? E aí você começa a ficar com a questão da dúvida, né? Com a dúvida e com a incerteza. Né? E aí, né, é apresentado para ele a grande solução, que é o quê? O autoconhecimento, né? Você se conhecer, você saber como que você vai se sair de um determinado problema, né? Como que você deve agir, né? Sim, e é legal também que logo depois que isso acontece, o cavaleiro faz essa investida. Ele vai de frente ao dragão, fala, eu não preciso... retomando tudo que ele já tinha passado já, né? Tudo que ele já tinha amadurecido, eu não preciso provar nada, eu sou bom, sou uma pessoa boa. E ele foi pensando nisso como uma espécie de mantra. Ele foi... Só que quando ele chegou naquele, né, de frente com o dragão, o fogo do dragão começou a queimar ele. Queimou... como que eu posso dizer de forma family friendly? O bumbum, os glúteos dele. E ele saiu correndo e foi apagar aquele fogo no riacho. E aí, né, os amigos dele pediram para que ele tentasse de novo, né? E falaram que ele precisava se sobrepor mais do que a primeira vez que ele tinha ido. Porque aquela coragem que ele tinha tomado no começo não era suficiente. Ele precisava ir além, né? Ele precisava ir além. Nisso tem até uma discussão legal com a Rebeca, que é o seguinte. Ele fala assim, viu, o dragão era só uma ilusão. Era o seu medo, era algo ilusório. Só que o cavaleiro fala, viu, o fogo que ele acertou na minha bunda também era? Aí a Rebeca responde, sim, era ilusório. Você deu o poder para que aquele dragão existisse. Ou seja, ele precisava acreditar de fato que aquele medo, que aquela incerteza eram apenas ilusões. Às vezes, né, Henrique, a nossa própria mente, ela pode criar obstáculos pra gente, né? Ela pode ser o nosso grande inimigo, né? Então, por isso que às vezes a gente precisa saber controlar ela, né? Saber como agir, né, em determinadas situações, porque senão às vezes a gente pode acabar se prejudicando, né? Então, eu acredito que aqui nessa questão de ilusão, de que se o fogo era real ou não, Exato. Era a questão de tudo coisa da cabeça dele, né? Era crença, era o obstáculo que ele estava colocando, né? Exatamente, era uma questão de fé, acreditar naquilo, saber, puxa, nossa, eu tô vendo o dragão é real e tudo mais, só que era só uma ilusão, era o medo, era a incerteza, assim como muitas vezes a nossa própria ansiedade faz com a gente fica com medo, fica com incerteza de coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, e se for acontecer a gente não sabe se vai acontecer exatamente da forma como a gente tem medo. Sim. Então se cria muito uma especulação dentro da própria mente da gente que muitas vezes não representa a realidade. E daí ele se levantou pela segunda vez, foi até o dragão e ecoando aquela coisa na cabeça dele. Medo e dúvida são ilusões, medo e dúvida são ilusões, medo e dúvida são ilusões. É um grito de guerra. Verdade. E aí, uma mágica aconteceu. Quanto mais ele ia, o fogo não queimava ele. O fogo do dragão não queimava ele. E o dragão foi ficando cada vez menor, até que ele ficou do tamanho de um sapo. Aí, ele ganhou do dragão. Só que aí, quando ele chegou, o dragão ficou daquele tamanho, o dragão começou a cuspir sementes. Porque faz muito sentido um dragão cuspir sementes. Sim.
Aí, só que essas eram sementes de dúvida, aquelas famosas sementes de dúvida que vêm na sua cabeça e começa a crescer e se tornar aquela coisa, e se acontecesse isso? E se acontecesse aquela coisa ruim? E se acontecesse algo que me prejudicasse? É aquela insegurança, né? Aquela incerteza. E aí ele começou a criar outra barreira, né? Isso, exatamente. Daí ele pegou e falou isso mais alto. Falou, não, medo e dúvidas são ilusões, até que ele conseguiu superar o dragão de fato. E o dragão disse que voltaria outras vezes, mas ele disse, pode voltar que eu me tornarei mais forte. Por conta do autoconhecimento. Não foi combinado. Então a ideia, né, do autoconhecimento ela é extremamente importante, né, Henrique? Se conhecer, para você estar, saber, digamos que, rompendo essas barreiras, para você estar tirando a sua armadura. Né? Porque a armadura nada mais é do que coisas que te impedem de fazer algo, né? É assim que o autor ele coloca a ideia de armadura. Então a ideia do autoconhecimento é você se conhecer, você saber quais são os seus limites e como que você pode estar transpondo esses limites, né? Sim, e pensar dessa forma, pensar que tentar se questionar o porquê que você pensa de tal forma, por que você tem tais medos, por que você tem tais preconceitos, por que você age da forma que você age. Se perguntar muitas vezes, porque a partir dessa reflexão, as nossas armaduras elas também vão caindo, né? Esses pedaços de armadura que a gente tem, invisíveis, também vão caindo através do autoquestionamento, do autodesenvolvimento. Então é muito importante a gente ter esse hábito de se perguntar, de conversar com a gente mesmo, né? E aí depois que aconteceu, o dragão sumiu, obviamente, né? E aí também o castelo sumiu. Aí o cavaleiro conseguiu ver a ponta do cume da montanha. Ele já estava bem próximo já do vértice da verdade. Já no capítulo 7, chegando ao vértice da verdade. Vértice, para quem não sabe o que é? É a ponta, né? Chegando à ponta da verdade, ponta do caminho, o trecho final. Ele estava subindo, né? Tava escalando a montanha, né? Escalando a última parte da montanha. E ele tava num momento que tava tão difícil. As mãos dele estavam sangrando. E tinha uma pedra no meio do caminho. E tinha uma inscrição que eu vou ler pra vocês aqui. Que era a seguinte: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Essa frase ele não estava conseguindo entender, até o momento que ele sacou que ele precisava soltar aquilo e se jogar. E ele falou, não, vou fazer isso de jeito nenhum. E aí o Luciano falou exatamente isso que você tem que fazer. E eles entraram numa discussão e tal, mas ele acaba se arriscando, se soltando e se jogando, né? E aí ele começa a cair, a vida dele começa a passar diante dos olhos dele, ele começa a ver como ele culpava as pessoas, né, que era errado isso que ele fazia, e ele percebeu que o responsável por tudo na vida dele era ele mesmo, né? Ele teve plena responsabilidade por sua vida, pela influência também que as pessoas tiveram pela influência que as pessoas tiveram sobre a vida dele, os acontecimentos e tudo mais, é tudo responsabilidade dele. Porque se eu chego e xingo o Guilherme tem duas opções: ou ele ficar bravo, ele me agride, ou ele simplesmente, isso é um problema do Henrique. Irrelevante. Não tem nada a ver com isso. Então é tudo responsabilidade, questão de autorresponsabilidade. Tem um negócio legal que eu acho bastante interessante, é o seguinte: tem pessoas que reagem aos estímulos e tem pessoas que respondem aos estímulos. Se um cara no trânsito bate no seu carro, se uma pessoa que reage vai ficar bravo, vai buzinar, vai sair para fora do carro, vai brigar. Uma pessoa que responde aquilo, ela vai pensar, nossa, como que eu posso resolver? Como que eu posso, né, de fato responder a toda essa situação e não simplesmente reagir. Né? Não acabar se tornando uma bola de neve, né? Exatamente, eu acho que tem muito do racional aí. Utilizar um pouco o lado racional da gente para poder
né, resolver as situações da melhor forma possível. E não simplesmente sair reagindo, sair fazendo o que o coração manda fazer. É interessante também, né, Henrique, a ideia da frase, né? Se ao conhecido me agarro, né? Como é que eu vou evoluir se ao conhecido eu me agarro? Eu acho que isso daqui é interessante porque tem que estar sempre aberto a coisas novas, né? Por exemplo, se eu ficar, sei lá, no mesmo, eu não vou aprender nada, cara. Não. Agora, se, por exemplo, sei lá, eu tentar abrir o meu horizonte para novas coisas, Exato. eu vou aprender muito mais. Vou aprender mais, vou conhecer novas pessoas, vou ter novas situações e, consequentemente, né, experiência de vida, né? Eu vou estar aprendendo mais também, né? Eu vou estar melhorando o meu autoconhecimento, vou estar me conhecendo melhor a mim mesmo. Esse é o ponto. É se jogar, se soltar das coisas do passado e procurar coisas novos horizontes para se explorar, para se conhecer. E isso acontece. Quando o cavaleiro está caindo, ele percebe isso, que tudo era a responsabilidade dele, e tendo essa transformação de mente, ele começa a cair para cima, né? Uma coisa que acontece todo dia, uma coisa normal, né? Ele começa a cair para cima. E quando ele se dá conta, ele já tá no cume da montanha, já olhando aquela vista linda, aquela vista maravilhosa, e ele começa a chorar. As lágrimas saem dos olhos dele, escorrem pela face dele, pescoço, chegam ao peito e retiram a última parte da armadura que estava com ele, que era o peitoral. O peitoral cai e aí ele começa aí ele transcende de verdade. Eu vou ler esse último trecho do livro que eu acho muito bonito. Talvez o peitoral fosse até a parte mais pesada, né, Henrique? A parte que mais segurava ele ali naquela armadura, né? Exatamente. Eu vou ler esse último trecho que eu acho muito bonito. Abre aspas. Quase morri pelas lágrimas que deixei de chorar. Ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passaram pela barba, atingiram o peitoral. E essas lágrimas eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava da armadura. O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais ele iria vestir aquela armadura. Ia sair cavalgando para todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço e pensariam que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que a sua armadura, com o melhor dos polimentos. Borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol, pois de fato o cavaleiro era o riacho. Ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas essas coisas de uma vez. E muito mais, porque ele era um com o universo. Ele era amor. Aqui ele de fato se libertou de vez, né, Henrique? Sim, ele vê que ele pode ser o que ele quiser, né? Porque ele não precisa ter uma barreira dizendo o que ele pode fazer. Ele pode fazer o que ele realmente quiser. Desculpa cortar você, mas aqui me parece que ele se torna um ser humano mesmo. Sim. Algo que ele sente não só o interior dele, mas ele consegue perceber tudo à volta dele. Ele consegue perceber o mundo, a paisagem, o céu, a terra. Emoções. Ele consegue desfrutar de tudo, ele goza do momento, né? E aí o que acontece? Ele transcende dessa forma, ele consegue, putz, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele não usou nenhuma droga alucinógena. Não. Né? Mas ele consegue transcender, ele consegue fazer essa viagem devido a toda essa jornada que ele teve. Tudo devido, por exemplo, ao autoconhecimento, né, que sem dúvida nenhuma é uma coisa extremamente importante aí na jornada dele. E depois disso ele se liberta, né, que nem eu falei, né, agora ele, digamos que ele tá livre para ser o que ele quiser, né, para ele se moldar, né, para ele não ficar no formato da armadura agora. Exatamente. E assim o livro se encerra. Agora na sessão, o que a gente leva com esse livro? Eu vou falar assim, a coisa principal que me pegou
que, né, são várias aqui, né, tem uma lista aqui no roteiro aqui, mas eu vou me atentar a uma delas, que é a transformação pessoal. No livro inteiro, o que acontece nada mais é do que uma jornada para uma transformação pessoal que o personagem está vivenciando. E no começo tem lá ele com problema com a família, ele vê que ele precisa mudar e ele corre atrás disso, encontra a Merlin, encontra, né, os outros amigos, o Esquilo, a Pombinha. E aí ele passa pelos castelos do silêncio, o castelo do conhecimento e... Calma aí que sumiu um negócio aqui. Enfim. Aí, depois de tudo isso, que ele passa pelos castelos, né? Chega no castelo que tava o dragão e tudo mais, ele passa por isso. Ele tem aquela transformação caindo do abismo, que ele percebe que tudo é autorresponsabilidade, é culpa dele. E ele percebe isso, que ele consegue transformar. Se você pegar um antes e um depois dele, é discrepante. Antes ele era todo aquele cara, aquela armadura, aquela coisa sem sensibilidade, com eu artificial, aquela coisa que não era ele, não era um ser humano, era só de fachada. E aí ele consegue se tornar um ser humano de verdade, apreciando o mundo, a vida, o universo, através da própria visão dele. Então ele teve essa jornada de transformação pessoal que foi incrível. Ele era algo que já tinha, digamos que um caminho a seguir, né? Exato. Ele já tinha um caminho a seguir, ele já tinha um caminho, ele já tinha um caminho certo a seguir, né? E isso impedia com que ele, por exemplo, vivesse coisas novas, né, cara? Aprendesse coisas novas. Então até a ideia, por exemplo, do conhecimento que o autor coloca no livro é bastante interessante, porque faz com que ele pense de forma diferente, né? Com que ele adquira coisas novas, né? Isso. Viva, sei lá, momentos diferentes, sensações diferentes, e que ele se autoconheça também, né? Exatamente. E você, Guilherme, o que você leva com esse livro? Pra mim, eu acho que a ideia mais interessante é a questão do autoconhecimento, cara. Eu acho que o autoconhecimento, não só nesse livro, mas em outros livros também que a gente já abordou, é uma coisa bastante importante, porque quando você tem esse autoconhecimento, você, né, conhece os seus limites, você conhece mais a si mesmo, as suas características, você consegue definir a sua personalidade e você consegue, digamos que, abrir um leque maior de opções para as coisas que você vai fazer futuramente, né? Para as coisas que, por exemplo, podem ser benéficas para você, e você não vai ficar naquela que o autor coloca, né, como sendo uma armadura, né, algo que vai te prender. Então você começa a ficar mais livre, né? Porque você tendo o autoconhecimento, você conhece a si mesmo, você, que nem eu falei, você transpõe os limites, né? Encaminhando já para o final do episódio, deixa eu dar os recados finais e logo a gente se despede de vocês, né? Acesse o nosso site, tem lá livrando.net no Google, ou só escreve livrando.net no seu navegador que vai aparecer do mesmo jeito. Acesse os nossos episódios por lá, veja, conheça, acesse nossas páginas lá o nosso espaço na rede, certo? A gente também pede para você apoiar o LivrandoCast por meio do Apoia-se, tá o link na descrição, tá? Lembrando que a recompensa desse, né, a nossa forma de agradecer é com esse grupo que a gente está criando, desse fórum, para a gente discutir as ideias, as coisas que envolvem todos os nossos episódios, as ideias, os conceitos, os assuntos, as narrativas, tudo que envolve o nosso trabalho, que é essa questão de fazer essa curadoria dos livros, de ler, de ver as mensagens. É um fórum para a gente discutir acerca desses livros, desses assuntos, desse ecossistema completo. O fórum seria um lugar, né, para o pessoal tá debatendo, né? O pessoal tá debatendo, para trocar informação, né, dando opinião aí. E enfim, porque não adianta nada a gente só adquirir o conhecimento e não trocar com o próximo. Sim. Também, né? Vamos se tornar uma comunidade muito forte. Isso aí. Do LivrandoCast. Também, né, acesse nosso canal no YouTube, as nossas redes sociais, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no YouTube, né? E também
compartilhe esse episódio com quem você gosta, com quem você ama, né? Pô, escutei esse episódio sobre autoconhecimento, esse conteúdo pode ser bom para uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu amo. Compartilhe esse podcast, seja em vídeo, seja em áudio, com as pessoas que você gosta, com as pessoas que vocês amam, para que a nossa mensagem cada vez tenha um alcance maior. Legal? Compartilha, sei lá, com a galera da faculdade, com a galera da escola, para quem que você quer que esteja adquirindo esse conhecimento. Às vezes alguém que, sei lá, não curte ler o livro ou quer adquirir ele de uma forma mais compacta, manda aí o link aí do Livrando Cast e a pessoa também já conhece os outros episódios aí. Exatamente. E aqui só me resta agradecer vocês. Olha, agradecer bastante, principalmente por ter ficado esse tempo, né, esses 2 anos, continuando a escutar os nossos episódios, continuando a mandar mensagem, continuando a seguir nas redes sociais, continuando a ter esse contato com a gente, mesmo a gente não postando conteúdo, a gente ter dado essa pausa, mas a gente voltou e a gente voltou com tudo. Bem-vindo à segunda temporada do Livrando Cast. Muito obrigado a todos vocês, meus caros telespectouvintes. Peço a você que faça sua despedida. É isso aí, como o Rick disse, né? Depois de 2 longos anos, a gente está de volta novamente. E como já falei, né? A ideia é trazer informação de uma forma simples e de uma forma clara também. É uma forma que fique fácil de você estar entendendo. E é isso aí, só tenho a agradecer, né? O meu muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente aí durante esses 2 anos, né, de vocês estarem, né, entrando em contato com a gente também para estar, às vezes, né, dando dicas, né, do que a gente precisa fazer, às vezes aonde que precisa estar melhorando, né, porque nem tudo é perfeito. E, né, agradecer também a vários convidados que a gente já teve aqui também, né, Henrique? É verdade. Tem vários episódios muito bons aí com vários convidados aí que são que entendem, né, do assunto que foi tratado. E é isso, eu só tenho a agradecer, muito obrigado aí por vocês estarem com a gente aí durante esse episódio. É isso aí, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. E eu também fico por aqui, né? Deixo vocês com o meu bom dia, boa tarde, boa noite, boa manhã, boa madrugada, enfim. Até mais pra vocês, meus caros telespectouvintes. Tchau, tchau. Livrando Cast. Livrando o quê? O meu, o seu, o nosso podcast do conhecimento.